Então, tema de hoje, dor oncológica, que é um dos grandes carros-chefes da dor, já vou explicar por quê. Eu trabalhei muitos anos no AC Camargo, na equipe de dor e cuidados paliativos, fiz estágio na MD Anderson sobre dor oncológica e tudo mais, por isso que é o que eu vou falar sobre o tema, tá? Só para justificar. Então, vamos lá, isso aqui a gente já falou nas outras aulas, né? Muito bem. Por que a dor oncológica é tão importante? Por que a OMS levantou a bandeira de que a dor estava sendo subtratada lá? Começou o movimento em 1986, que a gente já falou sobre isso na outra aula, e ela começou o movimento com dor oncológica, porque eram pacientes que eles têm todo o sofrimento que vem do tratamento, a questão de ser uma doença potencialmente fatal, dependendo do tipo de câncer. A dor é um dos sintomas mais comuns dos pacientes que têm câncer. Então, assim, a gente tinha falado na outra aula de um número geral de 70%, tá? E aqui, assim, esmiuçando um pouquinho esses números, 30% a 50% dos pacientes vão ter dor moderada ou intensa. Veja só, moderada e intensa, nem dor leve. Se a gente puser dor leve aqui, esse número chega a mais de 80%. E 70% a 90% dos pacientes com neoplasia avançada sentiram dor intensa durante a evolução da doença. Então, já tem todo o problema que a doença acarreta e, mais ainda, eles sentem dor. E por que dor oncológica é separada numa categoria diferente, né? Porque você olha as categorias, a gente tem lá, algumas categorias são separadas, né? A gente tem na classificação lá, dor neuropática, dor nociceptiva, dor mista, assim, assado, e dor pré-operatória, dor pós-operatória, dor oncológica, elas são separadas, porque elas são bem especiais. Então, vamos lá. Pensando em oncologia, nós temos muitos tipos de câncer no corpo. A gente tem câncer em qualquer lugar do corpo, né? Qualquer lugar do corpo pode perder o relógio do processo apoptótico normal e virar um câncer. Só que os cânceres mais comuns, quais são? São os de pele, o de mama e o de próstata, tá? Em alguns lugares, né, alguns países do mundo, essa incidência muda um pouco, aquela coisa toda. Então, se a gente for olhar aqui, a gente colocou uma incidência aqui dos pacientes que mais têm dor. Aqui foi colocado o paciente terminal para dizer que são cânceres avançados, tá? Quando a gente fala câncer inicial, pode ser muita coisa, existem muitas definições. Se a gente for olhar os pacientes com câncer de próstata, mais de 60% tem dor moderada ou intensa, e no câncer de mama, mais de 50%, tá? Então, se vocês fizerem a continha, por exemplo, ali do câncer de mama ali, quase todo mundo tem dor. É difícil você ver um paciente com câncer que não tenha dor. Acontece, mas é muito difícil. E aí entra todos os outros tipos de câncer, são todos cânceres comuns, tá? Não são todos, óbvio, mas são todos comuns. Definição de dor oncológica. Por que ela está feita, definida de um modo separado das outras dores? Poxa, mas é uma dor nociceptiva? Uma dor neuropática? Uma dor mista? O que é? Ela é um tipo de dor mista, tá, gente? É a dor relacionada diretamente com câncer. O que é dor relacionada diretamente com câncer? É o próprio tumor produzindo substâncias, tá, que ativam toda a cascata de dor. É o próprio tumor comprimindo estruturas adjacentes que provocam dor, tá? Indiretamente relacionado com câncer o seu tratamento. Então, são, por exemplo, as paraneoplasias, por exemplo, que estão indiretamente relacionadas, né? Essa palavra indireta é meio difícil, né? Mas principalmente relacionadas com quimio, rádio e outros tratamentos, a própria cirurgia para o câncer, que provocam dor também, tá? E não relacionado diretamente com câncer, tá? Por exemplo, o paciente com câncer, ele tem uma alteração do seu sistema imunológico que faz ele ter outras doenças, tá? E nessas outras doenças, ele pode sentir dor, por exemplo. A gente vai ver uns exemplozinhos aqui, tá bom? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Bom, tá. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone e me avisam, tá? Bom, esse paciente aqui, lá do C. Camargo, aqui é um exemplo de dor diretamente relacionada com câncer. Esse paciente tá com câncer de cabeça e pescoço, tá? Eu não vou lembrar da linhagem histológica, essa foto é antiga,
mas que estava comprimindo diretamente o plexo braquial. Vocês veem que ele está segurando a mão, porque ele ficou com a mão o braço parético, tá? O membro superior esquerdo. Isso provocava muita dor para esse paciente. Isso é uma dor relacionada diretamente com câncer. Por exemplo, um paciente que tem um tumor de estômago, esse tumor de estômago cresce muito, comprime o plexo celíaco, por exemplo, provoca muita dor. Uma dor relacionada diretamente com câncer, tá? Outra aqui também, a gente tá vendo aqui, para quem, essa imagem assim, ela tá bem ruinzinha de ver ali, mas a gente vê um tumor, tá? Comprimindo a coluna e um tumor, uma metástase aqui dentro da coluna. Vocês conseguem ver a metástase aqui? Deixa eu até pôr aqui o meu... Aqui, ó. Isso dói, gente. Essas metástases geralmente comprimem a medula, comprimem as raízes. Olha aqui, ó. Tá? Isso dói bastante, bastante mesmo, tá? Metástase óssea, gente, isso é muito comum. A gente fala tanto de metástase também, que está diretamente relacionado, pode não ser tumor primário. Então, a gente está falando de metástase. Olha só, os mielomas têm até 95% dele dão metástase. Mama e próstata, acabei de falar que eles são os cânceres mais comuns, que mais ocorrem. Olha a quantidade que dá metástase, é muita metástase. Muita, muita mesmo. O câncer de próstata, por exemplo, ele dá metástase principalmente para a coluna cristelíaca, ou seja, lugares que doem muito, tá? E aí tem todos os outros. Gente, câncer de tireoide, 60% de metástase, tá? Ó, ficou branquinho aqui. Bom, eram os outros itens ali, da diretamente relacionada com câncer e os outros itens, tá bom? Bom, atualmente, o número de doentes com câncer hoje em dia, tinha aquela história que estava aumentando, tudo realmente aumentou. Hoje em dia é estável, mas a gente consegue fazer diagnósticos mais precoces para esse doente, consegue fazer o tratamento mais cedo. Como a gente consegue diagnosticar, então, entrar com tratamento mais cedo, o quadro de dor, que é o quadro geralmente descompensado, ele vai entrar no curso mais tardio da doença para aqueles cânceres que a gente não consegue segurar, que a gente não consegue curar, ou que não consegue retardar o crescimento, ou mesmo retardando o crescimento, então, um dia eles vão chegar num estágio avançado, tá? A dor relacionada diretamente ao câncer, geralmente os oncologistas tratam e sabem tratar. O problema é quando ou a dor complica, dores de difícil tratamento, ou aquelas dores indiretas. Essas são as piores e que acabam, o especialista em dor acaba sendo procurado para ajudar. E, na verdade, geralmente o oncologista ele trabalha junto com o especialista em dor. Muito bem, a dor indiretamente relacionada com o câncer e com o seu tratamento, tá? Esse paciente aqui tem um câncer de pulmão, foi operado. O que acontece com esse tipo de cirurgia que tiveram que fazer nele, esse tipo específico aqui? Ele ficou com dor depois por causa da cirurgia. Por quê? Porque lesionou nervo ali, tá? Então, ele ficou com uma dor neuropática no lugar, tá? E, outra fotinho, vocês estão vendo aqui, esse quadradinho preto aqui da radioterapia, essa foto é antiga, tá? Da radioterapia aqui também, ele ficou com uma lesão actínica, a lesão actínica dói. O pulmão em si não dói, o problema é a pleura dói pra caramba. Por isso que paciente com dreno de tórax fica com a medicação pesada para dor, porque dói bastante, tá? E essa é uma dor muito pior para tratar, é muito mais difícil o manejo para poder tratar ela. Aqui outra coisa, então as dores relacionadas indiretamente, né, ao câncer ou ao tratamento. Então aqui a gente está vendo outra lesão actínica, e aqui a gente está vendo uma paciente com herpes zoster, tá? Que aí seria aqui no não relacionada, né, embaixo. Porque são pacientes que tiveram uma alteração da sua imunidade, e a gente sabe que quase todo mundo teve contato, né, com o vírus da herpes zoster e pode desenvolver herpes zoster se você tiver imunidade baixa. E dói muito, não sei se já trataram, já viram, já tiveram algum parente com herpes zoster, é uma coisa que dói bastante também, que também tem que ser tratado.
Aí aqui de novo, a gente tá vendo aqui, é uma sequela aqui de uma cirurgia que tá fazendo uma compressão aqui, fez um vacúolo aqui, uma compressão numa raiz nervosa aqui, tá? Dói também. Então, vocês verem a quantidade de coisa que pode acontecer. Por isso que câncer é uma coisa, o odor oncológico é um item separado, tá? Então, essas que são não relacionadas ou que são indiretamente relacionadas, esse é o número que vem crescendo, porque já não é mais do tumor em si, tá? E aí os pacientes têm até dor traumática. Então, por exemplo, os pacientes passam por tratamento de câncer e muitas vezes têm osteoporose por causa do tratamento, eles passam pela químio e eles têm neuropatia pós-químio, e aí isso provoca mais dor. Então, esse número vem crescendo. Bom, então falando só mais um pouco mais especificamente, né? Qual que é a origem da dor do câncer mesmo em si? Então, própria infiltração óssea do tumor, tá? Infiltração de tecidos moles, de nervos periféricos, de vísceras ocas e oclusão de vaso sanguíneo. Essa oclusão de vaso sanguíneo dói bastante também. E aí a gente tem aqui todo um processo complicado de mecanismo molecular da dor por metástase óssea, porque a metástase óssea, além dela provocar aquelas dores ali da própria origem do câncer, a metástase geralmente ela produz substâncias também que ativam a cascata inflamatória, né? Na verdade, todo o corpo com câncer ele tem todo um processo acontecendo, né? A coisa quase nunca é local, com exceção de, claro, alguns tipos, como câncer de pele, por exemplo, não melanoma, né? Então, eles fizeram assim, ó, então vamos lá. Eles injetaram linhagem de sarcoma, de carcinoma e de melanoma e adenocarcinoma em ratos, tá? E aqui tem as sós mostrando, né, como tudo isso modificou, que as células se alastraram, tá? Por isso que a gente fala, se alastra que nem um câncer. Se alastraram muito rápido, tá? E aqui depois mostra a fragilidade do osso. Então, esse osso ganhou uma bruta numa osteoporose aqui e ganhou microfraturas patológicas, tá? E isso dói. A gente sabe que o periósteo do osso dói bastante, tá? Então, a gente teve a proliferação das células tumorais, das inflamatórias junto. A gente também teve hipertrofia do osteoclasto, destruição do fêmur. Então, lá na osteoporose, qual que é o problema? O osteoclasto trabalha demais, ele come o osso, tá bom? E aí você teve tanto aumento da dor em repouso, porque você tem células inflamatórias ali junto, quanto a dor ao movimento por causa do próprio tumor. Se ele se mexe, aquele tumor mexe junto, aquele tumor incomoda o periósteo também, pela própria destruição óssea induzida pelo tumor. Então, você vê como que o processo é complicado. A gente colocou o osso aqui, porque uma boa parte das metástases que doem são metástases ósseas, não que outras metástases não doem, mas é que é um número muito grande, tá? Que é aquele modelo do paciente que tem câncer de próstata e tem metástase óssea, tá? Bom, e aí a razão para isso tudo é para a gente poder estudar os mecanismos e desenvolver terapias, né? Então, componentes da dor óssea, a gente está falando tanto disso, né? Então, você tem os componentes derivados do tumor e da inflamação, que eu acabei de falar, né? E da própria dor, e dor neuropática. Por isso que eu falei, quando tá falando de dor no câncer, tanto do câncer em si, quanto das metástases, a dor é mista, tá? Pode ser só uma dor neuropática? Pode. Por exemplo, uma neuropatia após quimioterapia pode ser só neuropática, por exemplo. Mas a gente está falando do câncer da metástase, geralmente é uma dor mista, tá? Aí aqui eu vou passar, que é muito específico, tá? Aqui isso daqui é um modelo bastante estudado, tá bom? Da produção de acidose pelos próprios osteoclastos dentro da metástase óssea. Bom. Bom, aí produz derivados do tumor da dor metástase óssea. Então, vocês imaginam se você tem uma célula que fez uma metástase, né, que fez uma tumoração, que ela está trabalhando como louca ali, se reproduzindo, a quantidade de células que não estão envolvidas nisso, os produtos derivados, que a gente fala que o câncer também, ele provoca uma ação sistêmica, ele faz uma quebra da homeostase. Por quê? Porque ele lança
várias substâncias pelo corpo. Então, as próprias células tumorais, por isso que a gente tem implantes à distância, que a gente fala, macrófagos, neutrófilos, linfócitos T, fibroblastos, células endoteliais, e aí prostaglandina, BK, TNF, endotelina, interleucina, e assim vai. É muita coisa. Tá, aqui também específico. E aí, o componente neuropático, né? A gente está falando de expansão de tumor, a gente está falando de osteoclasto provocando dor nociceptiva, e a dor neuropática, né? Então, a gente tem um componente inflamatório, a gente tem um componente central, a gente tem um componente inflamatório e a gente tem um componente periférico, tá? Que a própria lesão do tumor induz o brotamento de fibras sensitivas e simpáticas. Ele induz um brotamento de fibras neuronais que eles funcionam como um fio desencapado, eles ficam mandando sinal para a dor, tá? É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente, é o mesmo mecanismo que a gente faz quando a gente amputa a perna de um paciente, por exemplo, que a gente tem um neuroma, se a gente não sepultar, porque o que acontece? A gente tem um monte de brotamento, isso dói. Então, você junta, olha quantos mecanismos, além disso tudo, você junta o mecanismo inflamatório do próprio nervo e o mecanismo central, que está mandando mensagem para aquilo doer. Bom, então a gente tem diferentes lugares, né, de aferentes, eferentes primários aferentes primários, eferentes simpáticos, medula óssea, mineralizado, periósteo, e aí a lesão tumoral provoca um remodelamento ósseo. Tudo isso daqui faz doer, tá, gente? Aí só um pontinho aqui. Gabapentina aqui, esse modelo aqui foi estudado em modelo de sarcoma, mas a gente sabe que gabapentina, ela é uma das primeiras escolhas para esse tipo de dor, para dor oncológica provocada por metástases. A gente usa bastante, tá? Então, passando aqui. Outro mecanismo importante dentro da dor oncológica é a sensibilização central. A gente já falou um pouquinho de sensibilização central na aula de fisiopatologia, então você imagina um paciente que está sempre com dor, fica mensagem da periferia, né, para o sistema central, de que ele está sempre com dor. O que acontece? Acontece aquele mecanismo de retroalimentação que acontece, então, a sensibilização central, tá? Então, aqui tem tem um modelinho aqui mostrando, né, que eles fizeram, um modelinho para comprovar que isso realmente existe, e que você tem uma expressão muito grande dos canais de sódio, potássio, tá? Você tem uma concentração muito grande no cono dorsal da medula, que é o lugar onde você recebe a informação da periferia para a epicentral, e a ativação dos receptores NMDA. E a nossa, que medicação que usa receptores NMDA? Metadona. Por isso que a gente usa bastante em pacientes com câncer, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Bom, aí você vai informação para o tálamo e aí o cérebro muda a atuação, né, fazendo a facilitação descendente da dor, né? Ele está alimentando essa alça de resposta. Bom, queria que ficasse aqui, né, da dor oncológica, para vocês guardarem. O que é dor oncológica? Então, é a dor relacionada ao próprio câncer, à metástase e a todo o tratamento feito para o câncer, tá? Radioterapia, bracterapia, quimioterapia, etc. Tem vários tratamentos e tudo que fica de sequela desse tratamento, tá? Uma osteoporose, então que o paciente teve uma fratura e ficou com dor. O paciente que teve herpes zoster, porque o sistema imunológico dele caiu, é tudo que envolve o paciente que está com dor, tá? Só para lembrar disso. E é uma dor mista, geralmente, tá? Dificilmente ela é uma dor puramente neuropática ou puramente nociceptiva, geralmente ela é mista, tá? Nociceptiva e neuroplástica com sensibilização central. E aí a gente conseguiu retardar muito essa coisa da dor relacionada ao próprio tumor, né, da compressão tumoral, da produção de hormônio, mas aí com o avanço dos tratamentos a gente está tendo as dores indiretas que são advindas do tratamento. Eu vou falar um pouquinho de tratamento da dor oncológica, tá bom? Muito bem.
A gente ainda tem, né, aquela coisa, conhecimentos limitados, mecanismos neurológicos, etc. E tal. Isso eu acho que é para tudo. Para um monte, não é para tudo, mas para muita coisa na medicina, porque você imagina a quantidade de câncer que a gente tem, quantidade de modelos diferentes que a gente tem. Isso tem a ver também com epigenética também, que também é bem complicado, tá? A maioria deles é baseada em estratégias empíricas de tratamento. Tá? O que é estratégia empírica? É a base do erro e do acerto, porque o que funciona para uma mulher de 40 anos com câncer de mama, com metástase pulmonar e pleural, com dor, talvez não seja o que funcione para outra mesma mulher que tem uma genética diferente, tá? E às vezes o alívio completo é alcançado aos custos de efeitos adversos intensos. Por quê? O paciente com câncer tem essa dor que é tão complexa e às vezes ele chega para a gente numa fase tão avançada, ou o câncer continua avançando por alguma maneira, a não ser que você consiga curar o câncer, claro, que é o que todo mundo quer. Lembre-se que o primeiro axioma para se tratar a dor é tentar tratar a causa da dor. Bom, acontece que esse câncer, muitos cânceres, infelizmente, eles continuam avançando e eles continuam se tornando cada vez mais intensos, e para a gente vai tendo que subir, fazer procedimentos, subindo dose de medicação, e tudo isso tem um custo. Nenhum tratamento é totalmente inócuo, e aí a gente vai fazer a coisa do benefício versus o malefício, o que pesa mais, o que pesa menos. Certo? Como qualquer dor complexa, a gente precisa de equipe multidisciplinar e multiprofissional, certo? Né, várias disciplinas ali dentro da saúde, então a gente vai precisar do oncologista, do especialista em dor, a gente vai precisar do fisiatra, a gente vai precisar do neurocirurgião, do infectologista, etc., tá? E multiprofissional. Então a gente vai precisar do enfermeiro, do psicólogo, do educador físico, do fisioterapeuta, do TO, do assistente social, e aí, dentre eles ainda, as especialidades dentro ainda também, então, por exemplo, a enfermagem, poxa, a enfermeira do estômago, a enfermeira da dor, a enfermeira que está trabalhando com a equipe de cirurgia, e assim vai, certo? Então, a gente tem as modalidades aqui para poder tratar esse paciente. Então, a gente tem os tratamentos específicos da doença, então, lembra, a gente tenta primeiro acabar com a causa, certo? Rádio, quimioterapia, hormonioterapia e cirurgia, tá bom? Aí a gente vai entrar na modalidade farmacológica, a gente vai usar analgésicos, antidepressivos, ansiolíticos, neurolépticos, etc. E a gente vai entrar sempre no paciente com câncer com a equipe de saúde mental, sempre, 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 tá? Para haver uma compreensão do quadro, uma atenção, uma própria atenção ao seu corpo e ao tratamento que está acontecendo na volta, para empoderar o paciente. E aí, aqui é muito utilizado, que são os que mais têm evidências, terapias cognitivo comportamentais, porque você consegue fazer num curto prazo, com objetivos, etc. Tá? Isso funciona muito bem, tá? Desculpa. E aqui a gente deixou essas estratégias, porém, entretudo, contando, depois eu vou chegar lá. Isso daqui são as estratégias de acordo com a OMS, do primeiro guideline que ela lançou, tá? Grande, ela lançou a escadinha lá no final da década de 80. E aí ela lançou esse guideline falando isso. Fala, poxa, mas cadê a intervenção? Poxa, a gente usa tanto intervenção no paciente oncológico. Espera que eu já vou chegar lá. Tá? Bom, então o que a gente quer para esse paciente oncológico, né? De acordo com esse guia aqui do OMS, e o que a gente faz até hoje, né? Ali que faz parte dessas modalidades aqui de tratamento, tá bom? E que entraram depois. A gente também vai tentar, então, fazer nos procedimentos a interrupção das vias de transmissão de dor, tá? A gente não está conseguindo acabar com o câncer, não está conseguindo diminuir a emissão, toda a inflamação está acontecendo em sensibilização central. Então, a gente vai tentar anestésicos locais, neurólise ou neurocirurgia. Aí tem 1 milhão de técnicas para fazer isso, certo? E dependendo do caso, pode ser que seja necessário imobilização com repouso, coletes ou colares e artrodeses. Cuidado aqui, porque essa partezinha aqui de imobilização, repouso, colar, colete e artrodese é amplamente usada, mesmo que não tenha indicação, tá?
Muitas vezes esses pacientes têm indicação de fazer algum tipo de atividade física, mobilização, tudo com muito cuidado. Existe até guideline para fazer isso, guideline de fisio-TO e educador físico para trabalhar com paciente com câncer, do que ele pode ou não pode fazer, para o paciente não se machucar, tá? Mas aí o pessoal às vezes abusa, né? Vem aquele paciente que vem com colar, chega no consultório e tá lá com colar cervical há 9 meses, falou, alguém falou que eu estava com estabilidade, você vai ver, o paciente não tinha. Teve depois de uma cirurgia que passou e ninguém tirou o colete da pessoa. E aí a pessoa vai ficando com outros problemas. Mas é claro, tudo isso você tem que olhar, porque realmente tem pacientes que precisam, tá? Não tem como. Bom? Aí, vocês lembram que na outra aula eu falei sobre a escada analgésica da OMS, tá? Até o final da década de 80, que foi lançada lá, 1, 2 e 3, né? Que hoje a gente fala que tem 4. Então, no opioide adjuvante, opioide fraco, opioide forte, mais adjuvantes, se necessário, você pode ir somando as escadas. Hoje a gente sabe que tem o quarto degrau, que seria a intervenção. E aí, o que acontece, né? Essa escada, ela foi criada originalmente para oncologia, que nem eu tinha falado, mas a gente acabou usando para tudo, né? A OMS identificou a epidemia da dor e transformou a escada para tudo, certo? Só que no paciente oncológico, ela é uma exceção de que você não precisa exatamente seguir o degrauzinho, que nem vocês lembram, né? Um bombom para quem lembrar. Criança não tem o segundo degrau. Vamos lá, repitam comigo esse mantra todo dia. Criança não tem o segundo degrau da MS. Deixa eu até passar aqui. Criança não tem o segundo degrau da MS. Porque é o opioide fraco. Criança não pode usar codeína, tramal acima de 12 anos, com cuidado, tá, gente? Repitam comigo, tá bom? Ou vai direto do analgésico simples para morfina. E o que acontece com o paciente oncológico? A gente está autorizado a pular degrau. Tem paciente, às vezes, que vai direto para o procedimento que seria o quarto degrau. E tem paciente, às vezes, que não passa pelo opioide fraco, vai direto para o opioide forte. Existem várias situações, tá? No câncer, a gente está autorizado a fazer isso. Bom, então, aí tem um estudo aqui da PEN já antigo, né, que estava avaliando a eficácia do tratamento de dor, né, e que para os lugares que os médicos e os enfermeiros que foram treinados para usar a escada da OMS. Então, quem usava a escada da OMS, os pacientes disseram que tiveram um bom tratamento para a dor, uma boa abordagem para a dor deles em 70% dos casos. Insatisfatório em 16%. Esse número é grande, tá? Funciona, né? E aí, só é interessante que nesse trabalhinho, já que falo sobre os opioides, Desculpa, gente. Eles também listaram aqui os efeitos colaterais do opioide, né? Aqui eles colocaram opioide por quê? Porque o opioide é o carro-chefe no tratamento da dor oncológica, tá? Não tem como escapar do opioide, gente. Vai ser um opioide, pode ser um opioide fraco, pode, mas vai ser usado em algum momento, assim, muito difícil escapar do opioide, tá? Então, assim, eles tiveram efeito colateral, né, com uso de opioide, diminuição das atividades, alteração de humor, constipação, náusea e boca seca. Interessante é que constipação foi só 23%. Por quê? A gente ouve tanto quando a gente prescreve opioide, quando a gente está fazendo treinamento, né? A mão que prescreve opioide, prescreve laxativo. A mão que prescreve opioide, escreve laxativo. Esse é o outro que vocês vão guardar, escrever no espelhinho lá. A mão que prescreve opioide, prescreve laxativo. Porque o efeito constipação deles é muito grande. Então, logo de cara, já a gente prescreve laxativo. Ah, mas já dá para o paciente tomar? Não. A gente vai deixar uma receitinha junto e vai orientar, a enfermeira também vai orientar que tem que ter dieta laxativa, que tem que ter toda uma higiene, que a gente chama de higiene intestinal para esse paciente, e se precisar ele vai tomar. Mas então o grande problema nem foi tanto constipação, porque esses pacientes estavam orientados, né? O problema foi diminuição da atividade, porque o opioide ele dá um soninho, deixa você um pouquinho mais letárgico, aí você tem que ver com o paciente o que é melhor. Ele ficar assim, ele ficar com o problema da dor, ou ele diminuir um pouquinho as atividades dele, né? O ideal que a gente tenta achar é o meio termo, onde nada disso aconteça, né? A gente não quer efeito colateral, claro. Tá? Bom, então aquele que a gente já viu, revendo os conceitos da escada, né, gente? Preferencialmente via oral, medicação de horário,
individualização no tratamento, né, nas doses, efeitos colaterais, utilizando a escala e monitorar o paciente de perto. Aqui, aquela história do relógio é muito séria. O paciente vai falar para você assim, você vai dar a morfina para ele, a morfina é um remédio, a morfina que não é de liberação prolongada, que é LC, ela é prescrita de 4 em 4 horas. Aí o paciente vai falar para você, eu tô sem dor, não tomei. Aí o que acontece? Ele fica com dor, vai lá e toma, e aí fica nesse negócio de vem, vai. Quando, na verdade, a gente quer fazer um platô de concentração plasmática para a medicação, ou seja, ele sempre tem um pouco circulando para evitar que ele tenha crises, que é isso que tira a qualidade de vida dele, principalmente o paciente oncológico. A gente sabe que ele vai ter alguma crise de dor em algum momento, não é se, o problema é quando. Então, a gente quer fazer esse platô com a menor dose possível, claro, e aí obedecendo cada medicação, por isso que é tão importante saber como que é a meia-vida da medicação, como funciona para cada faixa etária, aí tem individualização do tratamento, por exemplo, assim, idoso a gente pode dar opioide, sim, em menos horas, a metabolização deles é mais lenta, é diferente, tá? E assim vai. Via oral também nem se fala, né, gente? Tem gente que não consegue receber medicação via oral, mas é só uma preferência via oral, tá? Bom, a gente vai selecionar a medicação analgésica apropriada, prescrever dosagem adequada, administrar pela via adequada, determinar o intervalo de doses adequado, titular a dose de forma agressiva. O que que é isso? Você vai rever esse paciente em curto espaço de tempo e não vai ficar dando dose homeopática, com todo respeito à homeopatia, tá, gente? Mas não dando dose homeopática para o paciente, dando subdose para esse paciente. E você vai tentar prevenir, antecipar e tratar os efeitos colaterais. Vou dar exemplos para vocês. Outro dia, uma colega minha me ligou, que ela estava desesperada, porque tem uma paciente dela que tem câncer de cabeça e pescoço, que estava com dor, e estava reclamando de dor, e não continuava, e não queria tomar um monte de coisa e tal. Aí ela foi me falar o que ela estava tomando. Tá, e ela tem uma dor, ela tinha uma compressão de plexo braquial igual aquela foto lá do paciente. Falei, tá, Dani, o que tá tomando de gabapentina? Tá com 600 de gabapentina. E eu falei, 600 a dose? Não, 600 no dia inteiro. Gente, dor neuropática, dose de gabapentina é a partir de 900 e a dose ótima geralmente é 1.800 por dia, tá? Você começa dando para o paciente de 12 em 12 horas a gabapentina, o ideal é que ela seja de 8 em 8 por causa da meia-vida dela, porque o que acontece? Ela sobe a concentração, desce, sobe, desce, sobe, desce. E nessa hora que desce, o paciente tem escape, tá? A gabapentina é apropriada para esse paciente? Sim, ele tem dor neuropática, ele estava com uma compressão de plexo braquial. A dosagem totalmente errada. A via de administração estava adequada? Será que esse paciente, eu acabei não discutindo com ela, mas esse paciente conseguia engolir bem? Por exemplo, a gabapentina, ela é principalmente absorvida onde? O que acontece? Pelo trânsito gastrointestinal. Se tiver um paciente com problema de trânsito gastrointestinal, por exemplo, um paciente com sei lá, retocolite ulcerativa, que está toda desregulada, será que ele vai absorver essa via direita? Será que não é melhor trocar a medicação, trocar a via? Intervalo de doses. Quando ela foi perguntar para esse paciente como é que ele estava tomando essas 600 miligramas, ele não estava tomando em várias doses do dia, ele estava tomando uma vez de manhã e tendo crise à noite. Não adianta. Gabapentina, o ideal, para algumas pessoas a gente dá de 12 em 12, criança principalmente, mas assim, o ideal é de 8 em 8, tá? Titular de dose de forma agressiva. O que eu falei para ela? Eu falei, Dani, começa dobrando essa dose. E aí você vai mudar só esse medicamento. Não adianta mudar um monte de uma vez que você não sabe o que fez efeito, vai ter efeito colateral. Falei, avisa para o paciente que talvez ele tenha um pouco de sonolência com essa medicação, talvez tontura, que ele fique em casa, que ele não vai trabalhar, mas você vai dobrar essa dose, porque eu sei que não vai adiantar eu dar só mais um comprimido para ele, tá? E aí, você vendo, eu já tô antevendo efeito adverso. Olha, ele pode ficar com um pouco de tontura, mas fala para ele que isso daí vai durar de 1 a 3 dias só, e que se permanecer, ele tem que falar com você, porque a medicação tem que ser trocada, o horário, etc. É isso, tá? Aqui são algumas evidências, esse também é um estudo mais antigo, sobre drogas para tratamento, né, de dor oncológica, né? Bom, morfina evidência A. A morfina é uma droga, gente, que ela é estudada há muito tempo. Ela vem da papoula, tá?
Então, do ópio, né, é uma coisa que a gente tem desde a antiguidade, muito, muito tempo. E aí a gente tem bastante estudo sobre ela, e ela realmente funciona. Ela virou vilã, mas na verdade ela é uma droga muito boa, só que tem que saber usar. Então tem algumas coisinhas aqui, alguns axiomas aqui. Então tem um estudo bem interessante, né, que mostrou que depois que você consegue controle com a morfina simples, você pode passar para liberação controlada para conforto do paciente. E para ele não ter esse pico-vale, 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 em vez de ele ter uma linha de medicação constante, tá? Para não ter esses escapes de dor. Então, a morfina LC, a gente não dá de 4 em 4, a gente dá de 8 em 8. Porque, pensa bem, gente, é chato ficar tomando medicação de 4 em 4 horas, tem que botar despertador. Tem que tomar à noite, não dá. 8 em 8 é bem melhor, né? Pacientes com dor neuropática devem usar antidepressivo ou anticonvulsivante, evidência A, para tratar dor neuropática, tá? E os opioides que são infundidos diretamente, eles são efetivos para dor oncológica também, que são dos procedimentos neurocirúrgicos, tá? Bom, evidência tipo B, né? Analgesia para dor constante deve ser contínua e não sob demanda. O que é esse sob demanda? Que tem alguns pacientes que usam PCA e às vezes dá certo, como evidência B ali, boiando, né? A escala do MS é útil para determinar a potência de opioide inicial, nem sempre, mas ela ajuda bastante na maioria dos casos. Se vocês usarem ela, vocês vão errar muito pouco, tá? Todo paciente com dor moderada e intensa deve ser utilizado opioide forte. Você tem que ver a genética do paciente, a situação que esse paciente está, o que ele já usou de medicação na vida dele, tá? Pacientes utilizando opioides devem receber laxantes, como a gente já falou aqui. Na verdade, isso aqui é antigo, já tem um estudo falando que isso é evidência A, tá? A via subcutânea de escolha para pacientes que necessitam de opioides parenterais, tá? Porque a via subcutânea é uma via que dói menos, escapa menos, mas aí depende do opioide, tá? A gente usa essa via subcutânea, principalmente a hipodermóclise, e principalmente em pacientes de cuidados paliativos, tá? A mudança de opioide deve ser tentada em pacientes com dor sensível ao opioide, não tolerantes aos efeitos adversos da morfina. Sim, isso aqui já virou evidência A, que é a tal da rotação do opioide, tá? A gente tem que chegar na medicação ideal. Não é todo paciente que tolera morfina, não é todo paciente que tolera oxicodona, não é todo paciente que responde ao tramal, não é todo paciente que responde a metadona, fentanil e assim vai, tá? Fentanil transdérmica alternativa à morfina em pacientes com doses estáveis de morfina. Sim, é uma boa alternativa porque é um adesivo que eu troco a cada 3 dias. O que é legal de hoje é que a gente tem o Restiva, que também é bem potente, não tão potente quanto a fentanil, claro, mas que a gente troca uma vez por semana, tá? Então, você imagina que esse paciente quer ter uma vida normal, gente. O paciente quer cuidar da vida dele, tá lá com dor todo dia, não dá. Você cola um adesivinho e o paciente fica, e é um adesivo pequeno, isso eu chamo de adesivinho, tá, gente? O paciente tem uma mudança na vida dele incrível. E o paciente consegue até fazer atividade física porque está sem dor. Que atividade física sempre é bom, gente. Atividade física em qualquer momento é bom, tá, gente? Vício ou dependência psicológica é improvável em pacientes que usam opioides para controle de dor oncológica, tá? Realmente, os pacientes que têm dor oncológica, eles têm outros problemas para se pensar além do vício. Ou porque não dá tempo de ficar viciado, porque infelizmente o câncer toma ele, o paciente falece antes, e ele está realmente preocupado em controlar a dor dele, ele não está preocupado em buscar prazer no opioide, ele está preocupado em realmente segurar a dor dele, tá? Então, a evidência tipo C, a via oral preferida deve ser sempre usada sempre que possível, se eles não conseguiram, tiveram trabalho para comprovar isso, tá? Que a gente gosta da via oral, por quê? Por que o OMS recomendou a via oral? Porque é uma via barata, você não precisa de treinamento especial para ser utilizada e o paciente pode usar em casa. É por isso que a via oral é preferida, tá? Mas o que dá em xeque aqui são os adesivos. O único problema dos adesivos é que eles são caros, então, num contexto de pouco recurso, já fica um pouco mais difícil, tá? Quando iniciar morfina, começar com dose de liberação simples, 5 a 10 miligramas de 4 em 4 horas. Depende. Então, isso daqui também esquece, tá? Se tá falando no idoso, você já não vai começar com 5, por exemplo, tá bom? Muito menos criança.
A relação morfina oral parenteral é de 1 para 2 ou 1 para 3. É 1 para 3, gente, tá? Isso daqui já tá bem definido, tá bom? Todo paciente deverá ter acesso à medicação de resgate para a dor total. Isso também já tá bem definido, que esse paciente tem que ter medicação de resgate. O que acontece? Que eu estava falando do pico-vale. Então, que o paciente toma uma medicação, ele fica com uma concentração plasmática, que ele fica com um platô, uma linha. Se ele fica toda hora, ele toma o remédio, passa um pouquinho da linha até que vai para o platô. Se ele para de tomar o remédio, ele cai para baixo, que é o vale, tá? Então, fica por isso que a gente chama de pico-vale. Aí ele fica fazendo essa onda. No meio dessas ondas, se ele não estiver tomando a medicação correta, o que é medicação correta? Paciente tomando no horário certo, a medicação apropriada para ele na dose necessária que você prescreveu, tá? Você conseguiu acertar a medicação para ele. Só que às vezes você está no meio desse processo de conseguir ajustar a medicação desse paciente e você precisa deixar resgate para ele, que você não vai deixar ele sofrendo. Você não vai deixar ele esperar até a próxima dose de medicação morrendo de dor. Você vai dar um resgate. O que é o resgate? Você pega tudo que ele está tomando de opioide em 24 horas e transforma e pega 25 a 30% desse valor e dá uma dose para ele. Tá? Tem uma briga aí se é 25 ou 30%, tá, o valor que você tem que fazer de resgate. Geralmente eu faço 25%. Depende do paciente, né? A gente olha caso a caso. Tá bom? Aí tem 1 milhão de controvérsias em dor oncológica, porque além da gente estar falando das vias desses pacientes, a gente está falando de opioide, que opioide, né, aquele bafafá que a gente conhece, né? Tratamento com opioide é seguro? Desde que seja utilizado por uma equipe que conhece o tratamento com opioide, ele é seguro sim, tá? Morfina é o melhor analgésico? Nem sempre. A morfina é muito segura porque é uma molécula muito estudada. Mas nem sempre é o melhor analgésico. A gente tem outras coisas também. Hoje em dia a gente tem muito mais opção do que a morfina. Eu, particularmente, gosto muito do Restiva, que é o adesivo que troca uma vez por semana, que tem uma potência ótima, com muito menos efeito colateral. Por exemplo, tá bom? Desculpa, a gente tá falando nome comercial, é buprenorfina, tá? Fentanil é fentanila também. Via de administração, via oral ou espinhal. Então, tem gente que defende que você tem que colocar PCA, tem que colocar bomba, tem que fazer a passagem intratecal para o paciente não ter que usar, e tem gente que defende que é via oral. Cada caso é um caso, não tem via melhor. A gente tem que lembrar que o paciente com câncer pode ter câncer em qualquer lugar do corpo, certo? Então, às vezes, ele tem um câncer de boca que ele está com a via oral destruída. Às vezes, ele tem um câncer no aparelho digestório que ele não consegue ter absorção. Às vezes, ele tem efeitos colaterais e tem um problema na pele, a pele inteira dele está tomada. E aí, fica como? Você vai administrar por onde? É isso que tem que pensar. Conversão de dose de morfina também, quando você passa para cada medicação, tem uma bruta discussão. Por exemplo, não tem uma fórmula correta para na hora de converter metadona e fentanil. A gente usa uma taxa que é a mais usada, né, de 1 para 100 para fentanil e de 1 para 10 para metadona, mas isso é mais ou menos, porque depende da biodisponibilidade e do própria farmacocinética da medicação interagindo com a genética do paciente. Tá? Então, não é igual para todo mundo. Tolerância também, gente, já vi paciente tomar dose de 200 miligramas de morfina e ficar ótimo, não acontecer nada, porque ele não processa. Já vi paciente tomar 2 miligramas e rebaixar, então... E o próprio vício, né, gente? Tem que tomar cuidado, porque, assim, o paciente com dor oncológica, ele é menos propenso a vício, porque ele está com outras questões, ou pela própria doença, etc., mas não que não exista. Você pega um paciente com câncer que está tratando lá 10 anos de câncer, pode ficar viciado em opioide? Pode. Isso a gente tem que estar de olho. Claro que aqui no Brasil é menos difícil o vício, porque a população não tem dinheiro. O opioide é uma medicação cara, tá? A maioria delas é muito cara. Tá? E aí, a escala da OMS está ultrapassada, puseram 4º degrau, mas estão pensando, será que é isso mesmo? Será que eu não tenho que colocar adjuvante de uma maneira diferente? Será que é melhor deixar assim? Poxa, a dor aguda eu vou ao contrário, mas será que... Então, tem toda uma discussão, tá? Tem toda uma discussão também de opioide com dor neuropática. Quando a gente tem dor mista, a gente usa mesmo, mas tem toda uma discussão por causa das vias de dor que são muito diferentes. Tem uma discussão de como é a maneira correta de fazer rotação de opioides, tá?
Hoje a gente está entrando com um campo muito grande, já com muita comprovação de canabinoide para controle de dor oncológica que funciona, mas infelizmente canabinoide, que eu já falei na outra aula, não é o grande ouro, a grande salvação, o grande elixir da humanidade, mas ele usado em conjunto na dor oncológica ajuda muito, não só para a dor, mas como, por exemplo, para anorexia e a náusea da quimioterapia, tá? E aí você também tem os pacientes que usam o opioide para as dores que são decorrentes da dor que vieram do câncer, mas que não são diretamente do câncer, que nem eu falei para você, aquele paciente que ficou com osteoporose por causa do tratamento do câncer, se fraturou e aí ficou com dor, a dor é da osteoporose, e aí eu uso opioide, não uso, como é que eu faço? Toda aquela coisa de manejo, com muito cuidado da melhor medicação que você vai usar para o seu paciente, e usando todo o tratamento, e que o tratamento de dor, mesmo no paciente oncológico, ele sempre vai envolver farmacologia, não farmacologia, equipe multidisciplinar para fazer o tratamento, tá? Uma andorinha só não faz verão. Aqui tem uma listinha, a gente já tinha passado lá na outra aula, que a gente usa principalmente a morfina, né? Que é o que a gente considera padrão ouro, que a gente mede todos os outros, tá? Aqui tem as conversões que não vem agora no caso de agora, tá bom? Com as soluções e tudo mais, tal. Os efeitos adversos mais comuns, né? São constipação, sedação, náusea, alteração do nível de consciência, prurido e disforia, tá? Mioclonia rara, depressão respiratória rara. Mioclonia e depressão respiratória, na verdade, não é bem efeito adverso, o paciente já está intoxicado, tá bom? Que intensidade não. E aí a gente tem que fazer o manejo, né, da constipação. Então, você usa laxativo, prurido, você vai usar medicações para prurido, como, por exemplo, os anti-histamínicos. Para náusea, a gente usa muito haloperidol, dacetrona, metoclopramida. Para disforia, também usa o haloperidol. Para depressão respiratória, que é intoxicação por opioide, a gente vai usar naloxona nesses pacientes. E mioclonia, a gente vai usar clonazepam, trocar o opioide, tá? Tem pacientes que desenvolvem uma tolerância pelo opioide, a gente tem que aumentar a dose, tá? Tem um mecanismo bem descrito sobre isso, tá bom? Que o paciente começa a tomar medicação e continua, tô com dor, e nem sempre progressão da doença, apenas tolerância ao opioide que você tem que rodar, tá? Então, aqui que eu estava falando dos opioides por outras vias, né? Ventricular, que é direto, espinhal via epidural via intratecal. Epidural a gente usa principalmente pós-cirúrgico pelas bombas de PCA, que a gente vai falar isso mais para frente no curso, tá bom? E aí, é claro, eu falei tanto de opioide, mas a gente usa também o analgésico simples, a dipirona. A dipirona é ótima, a dipirona faz sinergismo, dipirona quase não tem efeito colateral, aquela história toda. A gente usa, assim, anti-inflamatório a depender de onde está a dor, da causa da dor, tá? A gente usa antidepressivo, anticonvulsivante, antineuroléptico, a gente usa também os anti-inflamatórios hormonais, tá bom? A gente usa tudo que a gente tem na mão, na verdade, né? Então, os antidepressivos a gente chegou a falar lá na outra aula de farmacologia. Eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, mas a gente usa, assim, também para várias situações, que depende muito do câncer, da localização do câncer, se a gente está falando do tumor em si, se a gente está falando dos efeitos do tratamento, tá? A gente usa os anticonvulsivantes, sim, para várias coisas. Você vê que esses adjuvantes sempre servem para mais de uma coisa. Serve para controle de dor, mas serve também para o humor, mas serve também para modular a sensibilização central, tá? Neurolépticos. Opa. E aí tem o tratamento invasivo, né? Os tratamentos ablativos e não ablativos. A gente tem um módulo desse curso que é só para esse tratamento, tá? Que é lá no final, tá bom? Então, a gente usa analgesia espinhal ventricular, né? Com catéter e com bomba, e catéter ou tunelização, que seja, e neuroestimulação, tá? Então, aqui, ablativo, não ablativo, é que tem uns exemplos, tá bom? Vamos lá, vamos passar que a gente vai ter uma aula só sobre isso, gente. Bom,
E aí tem uma coisa bem interessante, é que a gente usa muito o tratamento invasivo para paciente com dor oncológica, porque é uma dor de forte intensidade, de progressão rápida, e a gente sabe que os tratamentos invasivos têm um bom resultado, então a gente usa muito, tá? Radisótopos, então, né, para o tratamento da metástase óssea, que são aquelas, as radioterapias antiálgicas também, a gente usa muito, funciona, tá? Oi? Alguém? E aqui tem as opções, isso daqui, eu passei um pouquinho mais rápido aqui nessa parte, porque é uma parte muito, 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 muito específica. Para quem for fazer... Aí, desse, o microfone está aberto. Só para quem depois for seguir, né, o caminho, fazer o tratamento de dor, tudo isso aqui é bem, bem específico. E aqui tá só os pontinhos, porque tem bastante coisa, tá? Essas daqui são radioterapias que a gente faz numa dose só, tá bom? Principalmente para metástase óssea, tá? Certo? Muito bom. Deixa eu dar um stop sharing aqui. Muito bem, gente. Sim. Pergunta se alguém tivesse uma aula mais complicadinha. Tá. Luciana, muito bem. Parabéns pela aula, muito boa, você é muito didática, né? Eu lembro quando a gente estava lá no HC, na USP, eu fazia rodízio no Instituto do Câncer, e a gente passava um tempão lá no Instituto Central, naqueles ambulatórios, e a gente percebia uma diferença assim, marcante entre os pacientes com dor crônica, não relacionada ao câncer, e os pacientes com dor oncológica. Nós íamos para o Instituto do Câncer acostumados com aquelas doses mais elevadas de todos os fármacos que nós usamos na dor, né? E quando nós fazíamos nos pacientes com dor oncológica, o paciente voltava na semana seguinte bem, assim, bem diferente, intoxicado, não toleram doses elevadas, né? E uma das justificativas que os colegas falavam para a gente, os preceptores, é que o paciente com dor crônica, ele tem, dor crônica não oncológica, ele tem alterações, né, cognitivas, metabólicas no fígado, bem diferentes de um paciente com dor... Eles desenvolvem os mecanismos de tolerância. Isso, o paciente com dor oncológica só desenvolve mecanismos de tolerância quando ele tem tempo para desenvolver mecanismos de tolerância. Isso, então isso é importante a gente ressaltar aqui nesse debate, nessa aula, é que o paciente com dor relacionada ao câncer, ele tem um perfil parecido com a gente, qualquer um de nós que de repente descobre um câncer, que não vinha usando drogas, que não tem o histórico de uso de polifarmacia há muito tempo, então, com doses pequenas, a gente consegue, né, ter um bom controle da dor, né? Então, isso se você, então, só um adendo, se você consegue, por isso que estava lá naquele slide do começo, hoje em dia a gente consegue diagnosticar o câncer mais cedo e a gente tem tratamentos melhores para o câncer. Então, a gente consegue segurar bem esse paciente com pouca coisa. O problema são esses pacientes vão tendo uma sobrevida maior e que esses pacientes que não têm o tratamento curativo, e quando eles vão tendo sobrevida maior, o câncer vai ficando mais avançado, ele vai começando a complicar, o tumor fica maior, o tumor começa a comprimir, o paciente tem diversas cirurgias, tem problema com a quimio, tem problema com a rádio, e aí a coisa é um pouquinho diferente. Aí esses pacientes são os que eu estava falando, esses vão precisar ir de uma mão um pouco mais pesada, principalmente de procedimento. Hoje em dia tem uma corrente que fala, né, tem, por exemplo, câncer de pâncreas, câncer de cabeça de pâncreas, ele é um câncer que pega plexo celíaco, gente, dói muito, o próprio pâncreas dói bastante, tá, quando tem distensão na cápsula. E hoje em dia tem uma corrente falando que antes do paciente chegar nesse estágio de tanta dor, já fazer ablação de plexo celíaco, né? Antigamente se fazia mais alcoolização, a gente faz mais ablação logo de cara. Tem gente que fica, meu Deus, mas logo como assim vai acabar? Exatamente para prevenir isso, porque você já sabe o que vai acontecer. E poupar o paciente de tomar medicação. Esses pacientes já tomam muita medicação. E você está colocando mais medicação e eles têm muito efeito colateral. Muito efeito colateral mesmo, que nem o Newton acabou de falar. Nós vamos ter uma aula só sobre o tratamento neurocirúrgico do oncológico, nos próximos módulos, então a gente não vai se alongar muito hoje.
Só queria lembrar Por isso que eu também. pulei. E a gente queria lembrar também que existem casos de polineuropatias, né, como síndrome paraneoplástica. Ele abre o quadro, né, ele abre de dor, de polineuropatia, e a gente vai investigando e descobre um câncer. Essa semana passou um paciente comigo com a polineuropatia, uma dor em queimação nas pernas, nos pés, e eu fui investigar e a gente descobriu uma alteração na eletroforese de proteínas, encaminhamos, é um paciente que é portador de mieloma, né? Mieloma múltiplo. Então, isso não é raro. Também câncer de pulmão de pequenas células, né? Também não é raro fazer polineuropatia, né? Então, e aí, só falando, eu não quis entrar no detalhe aqui dos slides sobre falar dos efeitos colaterais relacionados à dor de cada quimioterapia, porque eu achei que não era o lugar, mas assim, lembrar que os pacientes que fazem tratamento com qualquer derivado da vincristina, que é muito usado, tá? Muito usado mesmo, Isso. né? Que tem lá, tem as platinas da vida, né? Que a gente fala, eles fazem neuropatia pós-químio, eles ficam com dor neuropática, mão, pé, língua, aquela dor em queimação, barra choque, fica mesmo, gente. E pode ficar como consequência para sempre. Geralmente ficam meses depois, aí você tem que tratar com muito cuidado.